Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje mais um dia de live sobre o segundo passo do condomínio de lotes. Hoje nós vamos tratar aqui de assuntos práticos. Vou trazer alguns modelos de documentos para vocês, modelos de planilha de cálculo de fração ideal. Nós vamos começar falando do que é fração ideal, tá? Um conceito bem básico aí. Como eu já disse para vocês, nosso conceito aqui são modelos, tá? Nada é 100% uma verdade, mas que vocês podem estar usando aí no seu dia a dia, no trabalho de vocês, tá? Hoje nós vamos começar do que realmente é uma fração ideal em condomínio, tá? Condomínio de lotes, como eu já disse para vocês na última live, nós não vamos vender lote, nós vamos vender uma unidade habitacional, sendo edilício, ou vender uma fração ideal daquele lote, sendo um condomínio de lotes, tá? Meu nome é Hermes, como já passei para vocês, aqui é um pouquinho da minha biografia, para quem já não me viu antes, e vamos seguir. O que é uma fração ideal para loteamentos, tá? É bem simples, tá? A fração ideal, ela é composta aqui pela base legal do Código de Registros Públicos, e nós vamos aqui hoje ter um conceito da base legal do que é uma fração ideal. É um fundamento para determinar os direitos e obrigações dos condôminos perante os seus vizinhos, tá? Nós podemos definir aqui a fração ideal, representa uma parte de um lote, porque quando a gente está falando em condomínios, nós não vamos subdividir a matrícula em áreas específicas, e sim, vamos subdividir a matrícula em frações ideais específicas de cada empreendimento. Sendo ele edilício com casas, um prédio, ou sendo ele realmente só condomínio de lote, nós vamos especificar a fração ideal da matrícula. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse empreendimento não vai ter área pública, tá? O sistema viário, questão da área verde, área de lazer, áreas de garagem, áreas de visita, portaria, vai fazer parte da propriedade de cada um de vocês junto à matrícula. Depois, quando eu for explicar aí a questão da planilha de frações ideais, vocês vão entender melhor esse conceito, tá? Então, é um conceito do registro imobiliário que é usado para se dividir os direitos e deveres de cada um perante o condomínio, tá? O cálculo da fração ideal, ela é bem simples, tá? Então, nós temos uma área de terreno total, que seria uma área e uma área privativa, tá? Como que a gente calcula a questão da fração ideal em relação a uma área de terreno total? Nós temos dois conceitos aqui para falar para vocês. O que é área privativa e o que é área comum. A área privativa é o seu lote. É como se fosse a matrícula da sua casa. O lote que você pode fazer o que você quiser, pode construir, dar, vender, doar, fazer o que você quiser. Está à sua disposição. Essa é a área privativa. E área comum? Área comum são o sistema viário, área de lazer, área da portaria, se tiver um salão de festa de posse do condomínio, também faz parte dessa área comum. Então, são áreas públicas que você vai ser dono de uma pequena parte dela junto com o seu lote, mas essa parte pública você não pode se desfazer dela, não pode prometer, vender e fazer nenhum tipo, assumir nenhum tipo de compromisso, porque é um bem de todos. Por isso que a definição é área comum. É uma área comum a todos. Tá? É uma área que vai pertencer a todos ao mesmo tempo. Tá? Essa é a definição. E como que a gente calcula a fração ideal de um lote em relação ao seu imóvel? Você pode usar aqui, a gente vai deixar o material depois para você. Você tem aí a sua área privativa, você vai dividir pelo total da área do lote, aí você vai ter uma fração ideal multiplicando por 100. Tá? Depois eu vou explicar numa planilha bem simples. Aí você vai ter uma fração ideal, que é uma porcentagem da área total
que vai estar especificado em uma matrícula. E como que eu calculo a área comum no empreendimento? A área comum seria a área total menos a somatória dos lotes de área privativa. Tá? Aí você vai ter ali um valor que vai ser a sua área comum. Vai ter um exemplo prático depois, que eu vou explicar bem certinho para vocês, tá? Junto com essa tabela que eu vou apresentar depois de cálculo de fração ideal, nós temos que apresentar também ao registro de imóveis o memorial de cálculo, tá? Todo esse memorial de cálculo, o memorial descritivo de incorporação imobiliária, para que o registrador tenha em mão um documento que ele possa identificar todos os itens do seu empreendimento. Tá? Então, lá, o que tem que constar no memorial descritivo? Tem que constar a identificação da matrícula, a matrícula-mãe tem que estar bem especificada. Esse é um grande problema hoje dos empreendimentos, é quando a gente chega para o registro de imóveis, a matrícula não está especificada de forma correta, ou tem algum ônus, ou tem algum defeito, algum erro de descrição dela. Então, esses cuidados nós temos que ter antes de se iniciar o processo de aprovação do empreendimento. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho também sobre a introdução da planilha NBR, que são as normas básicas de escrituração. Tá bom? Nós vamos padronizar aqui as informações para o registro de imóveis em condomínio, conforme a CNJ 88 de 2019, que é a última norma. Tá? Como funciona a questão da padronização da planilha NBR? Nós temos que especificar ali na planilha a identificação do terreno, a matrícula-mãe, são dados muito importantes, tá? A discriminação das unidades autônomas e o cálculo da fração ideal de comuns, que eu vou ensinar vocês hoje a calcular isso, tá? Vocês vão aprender hoje a calcular a fração ideal, a calcular área comum e área privativa. E depois eu vou mostrar para vocês como que se monta a planilha NBR para vocês levarem isso ao registro de imóveis. Então, nós vamos aprender aqui não só os conceitos, mas nós vamos ter na prática como se faz esses documentos para o cartório de registro de imóveis, tá? E começa muito aí, como a gente falou na semana passada, na estratégia do produto do empreendimento, sendo um condomínio. O que eu vou ter nesse condomínio de atrativo para que a gente consiga o retorno financeiro dele? O que eu vou ter de atrativo dentro desse empreendimento para que a gente tenha uma venda saudável, como a gente estava conversando com o Flávio hoje? Um passo muito importante nossa parte da estratégia é o que? A pesquisa de mercado. É nela que nós vamos identificar o nosso produto, nós vamos identificar o que é o seu nicho de mercado, o que o seu cliente quer dentro do empreendimento. Nós vamos identificar as características da classe social que nós podemos atingir com o nosso produto. Então, a pesquisa de mercado é uma coisa muito importante para a estratégia do empreendimento. E, fora isso, a parte técnica, como a gente vem conversando muito, né, que é a parte da elaboração em si do projeto urbanístico. Que é do projeto urbanístico que nós vamos retirar o quadro de áreas, que vai ser hoje aqui fonte de informações para desenvolver aqui as nossas planilhas. Tá? Então, gente, a estratégia, o planejamento, como eu já disse, é uma parte importantíssima da elaboração de condomínios. Tá? Quais são os dados obrigatórios hoje nos empreendimentos? Campos essenciais que devem ser preenchidos para garantir a conformidade junto ao registro de imóveis. Nós temos que ter no memorial descritivo um nome, uma denominação do empreendimento. Então, nós temos que pensar muito bem como criar esse nome. Tem que ser um nome sugestivo, moderno e chamar atenção. E, principalmente, de fácil entendimento e assimilação por parte das pessoas. Não adianta a gente querer colocar no empreendimento um nome que seja assim, meio estranho à nossa língua. Podemos até fazer assim uma homenagem
para algum ente querido, alguma pessoa da família. Mas vamos respeitar aí essa questão da fácil assimilação do nome para com o seu cliente. Se for um nome muito difícil, de difícil aceitação das pessoas, aí dificulta um pouco nas vendas. Tá? Nós temos que ter também o endereço. Oi? Eu falar? Então, gente, nós temos também que ter o quê? Um condomínio especificado com endereço completo, tem que ter especificado isso, o município, a unidade federativa e principalmente o CEP. Tem muitas vezes que a gente monta todo o nosso documento e nós não colocamos o CEP hoje. E a descrição completa do endereço hoje é muito importante. Tá? O principal, o responsável técnico, que vai ter que emitir uma anotação de responsabilidade técnica com todas as obrigações e obras que deverão ser feitas no seu empreendimento. Tá? Passar todo esse projeto por aprovação do município. Tá? Sem aprovação do município, nós não conseguimos montar a documentação para o registro de imóveis, que nós estamos tratando aqui hoje. Então, nós falamos na live passada todo o processo de estratégia, planejamento e o que foi necessário para se aprovar o empreendimento. Hoje, nós vamos tratar aqui da planilha de cálculo de fração ideal. Vou ensinar vocês a fazer essa planilha bem simples. E a planilha de registro, para registro de imóveis, que é a NBR, a planilha NBR, para registro de imóveis. Vou mostrar para vocês também como é que vai fazer hoje. E o modelo de memorial descritivo de incorporação imobiliária. Tá? O quadro de áreas, como eu disse, hoje vai ser a principal fonte de informação para retirar os dados necessários para se fazer os documentos para o cartório de registro de imóveis. Tá? Nele tem que constar a área do terreno, a área construída, caso seja edilício. Edilício, gente, são condomínios com casas e prédios, tá? Já com construções prévias para ser executadas. Condomínio de lotes é o lote propriamente dito, só que não haverá construções, tá? E essa parte a gente suprime da planilha, não coloca. Tá? É só para vocês terem essa questão de definição em mente. O que é um condomínio edilício, o que é um condomínio de lotes. Tá? Aí a gente soma ali também junto a área comum, que vai estar no quadro de áreas, e a área de uso privativo, que é a área de vocês, que é a área dos lotes, que é a somatória desses lotes. Tá? Todos esses dados que eu trouxe para vocês, a gente tem que ser bem diligente. Normalmente, eu executo, faço todos os cálculos de um dia e deixo para conferir os dados no outro dia, porque no dia que você faz o projeto, faz a matemática, ali, o cálculo, você não acha erro. Acho que o seu cérebro está tão ligado aqui ali aos documentos, à elaboração das planilhas, você não consegue achar erro. E então eu descanso e deixo para outro dia para fazer uma última conferência antes de realmente montar aí os projetos. Aí a gente consegue adequar e melhorar algum ponto que fique em aberto. Então, a gente vai ter ali todos os lotes identificados na planilha, as áreas em metros quadrados, nós estamos falando de áreas urbanas. Se fossem áreas rurais, nós iríamos trabalhar com hectares. Tá? Como a gente vai trabalhar com áreas urbanas, a nossa unidade vai ser metro quadrado. E calcular a fração ideal de cada elemento. Tá? Alguém levantou a mão? Hermes, só uma dúvida, que nós já vimos isso nos bastidores, para passar para o pessoal. Existe alguma situação onde a fração ideal pode inviabilizar completamente o empreendimento? Não, o que pode acontecer é ter algum tipo de caso assim que você não espera de problema ambiental, né? Ou problema com a documentação, ou problema ambiental propriamente dito. Vamos supor que você iniciou seu projeto ali e você não fez a sondagem devida do solo.
tá? É um passo importantíssimo da parte de planejamento, a sondagem do solo. E ocorreu que na escavação de alguma casa, na implantação do empreendimento, é uma área contaminada. A contaminação, por qualquer tipo que seja de contaminante, inviabiliza totalmente a implantação do empreendimento. Tá? Qualquer tipo de contaminante. Por quê? Porque, geralmente, para descontaminar uma área dessa, mesmo que seja, por mais simples que seja o produto, é muito caro. É financeiramente inviável. Salvo se a localização do empreendimento realmente valer a pena, né? Se for uma área extremamente valiosa, extremamente rentável, até se compensa o trabalho. Caso contrário, não. Só para exemplificar, a contaminação do solo, poço de combustível, né? Poço de combustível pode ser um deles, resíduo de lixão também, de áreas que foram já usados para aterro sanitário, maquiados, isso, aterros ilegais, porque os aterros legais são todos mapeados, e é proibido fazer qualquer tipo de parcelamento de solo em áreas que já foram oriundas de aterros, tá? Mesmo sendo legal ou ilegal. Então, advindo do passado, nós temos muitas e muitas áreas que foram usadas de forma indevida para aterro sanitário, ou usados como lixões mesmo, sem nenhum dado de prevenção. Então, muitas vezes, a gente vai ocupar uma área que hoje a gente vê muito bonita, mas que há 10, 15 anos foi oriunda de um lixão ilegal e não está mapeado. Aí, o que acontece? A gente vai fazer, não faz sondagem, não faz a leitura do lençol, e na construção, quando a gente começa a escavar a obra, a gente acaba se deparando com essa situação. Aí nós temos só um momento, professor Jarbas, nós temos duas soluções. Ou a gente retira esse lixo, retira o que está dando problema, e vê se é financeiramente viável fazer isso, ou abandonamos o projeto. Por um simples assim, defeito na estratégia de não fazer a sondagem do solo. Né? Um simples erro, que não acaba sendo simples, é extremamente oneroso, né? Uma fase essencial, que é a sondagem, e a gente não faz. E eu vou falar para vocês que é muito, muito difícil um empreendimento hoje fazer sondagem no solo se o setor do meio ambiente ou o órgão do meio ambiente não exigir dele, o que é um caso grave. Tá? Seu Jarbas, pode falar. Eu, por exemplo, moro aqui em Foz do Iguaçu, tem um terreno grande que ele era usado para plantação de soja, milho, defensivos agrícolas e outros quetais que possam estar. Isso chega a significar ou configurar jurídica, legalmente, contaminação do solo? Não, defensivo agrícola não, a não ser que foi usado de forma muito, muito, muito errônea e contaminou o lençol freático. Aí depende do defensivo. Tem vários hoje que são ilegais, né? Sim. Se foi usado aí um defensivo que é ilegal e contaminou o lençol, aí a gente pode ter algum problema, mas não é nada que se possa resolver, que pode dar para resolver. Às vezes tem alguma questão singular aqui em Foz do Iguaçu, vem muita coisa errônea, por assim dizer, do Paraguai. Então vem até alguns, né, defensivos que são proibidos, tá? Então esse seria um cuidado se eu localizasse algum terreno e tem lençóis freáticos no entorno também, tá? Muito obrigado. Só o cuidado, como eu disse para vocês, fazer a sondagem do solo e análise do solo, né? Hoje é muito barato, eu pago hoje para fazer uma análise do solo, R$60. Aí o laboratório me dá todas as condições físicas e químicas do solo. E a granulometria, para ver se tem muita areia, se tem argila. Porque quanto mais conteúdo de argila, para nós é melhor, né? A relação custo-benefício, pelo que você falou, baixíssimo custo, ótimo. Muito baixo, tá? E dentro das normas, hoje, a gente tem que fazer uma sondagem a cada 400 metros. Ou a cada 200 metros, dependendo a distância do empreendimento. Então, assim, não onera muita coisa, não. Tá? Não, na verdade, quase nada. Então, compensa, sim, fazer a sondagem e identificar esses problemas, e como o senhor disse. Né? E, muito obrigado. Né? A gente consegue verificar a altura do lençol freático. Se o lençol estiver muito raso,
a gente tem que tomar cuidado depois para fazer o tratamento e as adequações necessárias para fazer as obras enterradas, que é água, esgoto e drenagem. Se a gente tiver uma tubulação muito profunda na estratégia, no planejamento, e a gente verificar que o lençol está muito alto, nós temos que tomar medidas cabíveis, né, para não depredar o meio ambiente e para realmente drenar essa água aí, para poder fazer a nossa obra, porque a inclinação de obra dificilmente dá para a gente mudar ela. Então, nós temos meios, tecnicamente, da engenharia para tratar esse tipo de problema aí na execução de obra. Mais um caso que a gente pode aí detectar com uma sondagem bem feita, né? A incidência de rochas maciças. Teve um empreendimento que eu estava dando assessoria na regularização dele, que no momento que eles foram implantar um sistema de drenagem, eles acharam uma rocha sólida, uma rocha ferro. Tiveram que dinamitar parte dela, senão não dava para escavar. Olha o custo. É um custo imenso hoje, fora os cuidados que tem que se ter com segurança. O custo para se dinamitar uma rocha hoje é muito grande. É muito mesmo. Não inviabilizou o empreendimento, mas onerou muito. Sendo que se tivesse feito a sondagem, a gente poderia ter feito o quê? Desviado dessa rocha. Ter feito um urbanístico diferente, ter feito aí um caminho diferente para a drenagem, né? Que foi bem profundo. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter hoje no planejamento estratégico e no planejamento da execução de obra do empreendimento. Nós temos que identificar esse tipo de coisa, esse tipo de possíveis problemas, lá atrás, quando a gente está na prancheta, nos estudos preliminares da área, antes de você realmente gastar e evoluir com o seu projeto. Agora, pensou você aí, não fez sondagem, não fez nenhum estudo preliminar na área, foi lá, assinou o seu termo de compromisso com o seu parceiro terrenista, que o terrenista, gente, não tem obrigação de saber o que está abaixo do solo. Nós, como empreendedores, identificar isso, né? Identificar e pesquisar e o melhor caminho, a melhor forma de se fazer o empreendimento. Pode falar, seu Jarbas. A ação preventiva, né, competir de nossa parte, tal, e outra pessoa não tem. Não, ótima resposta, muito obrigado. Tá bom. Eu que agradeço a participação de vocês. E vamos participar, gente. Então, voltando aqui, gente, para o cálculo das frações ideais, eu trouxe aqui um exemplo prático de como a gente calcula uma fração ideal de um lote. Vamos supor que aí que eu tenho um terreno de 2.000 metros quadrados, tá? Eu tenho um terreno de 80 metros e um terreno de 100 metros quadrados. Como que eu cheguei aqui nessa fração ideal de 4%? É só pegar a área do terreno, que seja qualquer uma delas, e dividir pela área total do terreno. No caso aqui, você pega o 80 e divide por 2.000, vai dar 4%. Multiplica por 100, dá 4%. E mesma coisa essa unidade aqui de 100 metros. Você pega os 100 metros, que é o seu lote, tá? Sua fração ideal, e divide pela área total do terreno, que é 2.000 metros. Você vai chegar, multiplica por 100, para dar uma fração em porcentagem, você vai chegar aqui no resultado de 5%. Tá? Agora eu vou passar para vocês aqui, vou explicar para vocês um exemplo prático de uma planilha que eu criei para calcular a fração ideal. Pode falar, seu Jarbas. Acho que esqueceu. Não, eu esqueci de baixar, desculpa. Então, tá bom. Deixa eu baixar Então, aqui. gente, ó, como eu disse para vocês, esse aqui é um empreendimento que eu regularizei há pouco tempo. Ele tem 41 lotes, tem uma área total de 11 hectares, de 116 mil metros quadrados, tá? E aqui eu criei uma coluna para identificar o lote, o número, a quadra dele, com a área do lote, essa aqui é a área privativa, tá? É a área de cada lote privado, a área privativa do lote, essa aqui é a área comum, depois eu vou explicar para vocês como é que eu calculei,
Área total, que é a soma da área privativa mais a área comum, é a área total da sua matrícula, que vai para a matrícula, e a porcentagem desse terreno, dessa área aqui, em relação ao terreno total. Isso aqui é uma formulinha no Excel, onde a gente pega aqui a área do terreno, tá? Que é essa área total, e divide pela área do terreno, área total da gleba. Tá? Uma formulinha bem simples, que me deu ali automaticamente a área que é a fração ideal do lote. Tá? Mas vocês viram que aqui todas estão iguais? Todas? Todas as áreas estão iguais? Nesse projeto em específico, particular, teve um caso que não é comum. Tá? Uma exceção é regra. Aqui, no caso, o município, o secretário de planejamento, pediu para que todas as áreas comuns fossem iguais, independente do tamanho do lote. Tá? Independente do tamanho do lote, as áreas comuns são iguais. Então, o que eu fiz? Eu peguei o total da área comum, que está aqui, 41.763, e dividi pela quantidade de lotes, que aqui, no caso, tem 41 lotes, porque a área dominial da prefeitura também entrou como lote. Aí me deu aqui esse valor. Então, peguei esses 41 mil, vamos pegar aqui o 41 mil, 41, e dividir por 41, que é a área total de lotes. Deu exatamente aqui, que aqui está só até a terceira casa, exatamente o valor aqui. Isso é um caso excepcional, tá, gente? Excepcional, foi uma decisão do município, do secretário de planejamento, que pediu para mim fazer assim. Como é feito o cálculo certo que eu tenho utilizado assim 90% dos projetos? É essa planilha aqui, ó, tá? Esse lado de cá. Ó, prestem bem atenção, isso aqui vai ajudar vocês a calcular todos os projetos, tá? O que eu faço? É a mesma coisa, identificação do lote, identificação da quadra, a área do lote, e esse aqui é um coeficiente que eu uso para identificar a fração ideal, a relação entre a área do lote e a área comum. Como é que é feito ele? É muito simples, tá? Para saber esse coeficiente aqui, para definir a sua área comum, você vai pegar aqui a sua área comum, tá? A área comum que está no seu quadro de áreas, e vai dividir pela área útil, pela área de lotes, a área útil de lotes. Então, você vai pegar a área comum, que é a área sistema de lazer, o que tiver de avenida, de sistema viário, de portaria, a somatória dela, você vai dividir pela área privativa de lotes. Essa relação vai te permitir achar esse coeficiente. Tá? Esse coeficiente, você multiplicando aqui a área do lote, como está aqui, pelo coeficiente que eu achei na divisão, você automaticamente aqui vai ter a sua área comum, que é a representação do quê? Para 963 metros quadrados de área privativa, que é minha, que eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho 537 metros na proporção de área comum, que eu não posso fazer nada, que é uma parte do sistema de lazer, que é uma parte do sistema viário, que é uma parte da sua portaria. Tá? Então, aqui é uma relação direta. Tá? E esses dois valores vai compor a área total da sua matrícula. Tá? A sua área na matrícula não vai ser nem 963, nem o 537. É a somatória dos dois. Tá? A sua fração ideal total, que vai no final da sua matrícula. O que vai é o 1.501, que é a somatória da área comum e área privativa de lote. Com isso, você pega aqui o seu lote, área total de lote, e, como eu disse, divide pela área total aqui do empreendimento. Você divide por essa área total. E você vai ter aqui a fração ideal do seu lote em relação ao todo da matrícula. Tá? E no final de tudo isso, tem que bater os valores. Tá?
a sua área de lote, a somatória de tudo, aqui tem uma somatória, tem que ser igual à área de lotes que está aqui no seu quadro de áreas, e a somatória da sua área comum tem que ser igual ao que está aqui de área comum do seu empreendimento. Muitas vezes, se você errar o cálculo, aqui dá para você ver se tem alguma errada ou não. Se as áreas, a divergência da área, em qualquer um que seja, a área total não vai bater. A área total tem que bater com a área da matrícula. Se você errar em algum cálculo, tem como você perceber aqui que a sua somatória não tá, só um minutinho, tá aí, que a somatória não bate com a área da matrícula. Então, é um meio de você conferir se os seus cálculos estão certos. Outra coisa, a somatória da fração ideal tem que dar 100%. Todas. Eu tenho aqui uma fórmula que ela somou tudo, tá? Ela somou tudo até aqui, e vocês estão vendo que aqui tem que dar 100%, que é a somatória que está aqui. Então, quando for montar as fórmulas, tome muito cuidado para que esse último número, vocês não copiem aqui, venha copiando aqui, e copiem para que ele seja igual à somatória dos lotes, esse com esse. Porque sempre vai dar 100%. O que eu faço? Eu desligo aqui, deixo zerado, arrasto tudinho até a última célula que está vazia, e venho aqui nesse símbolo aqui de somatória, que ele me dá a somatória automática. Qualquer número que a gente alterar aqui na fórmula, vai ser refletido aqui. Tá? E qualquer número que a gente alterar aqui, vai se refletir aqui também na fração ideal. Aí vai estar diferente de 100. Já aconteceu de eu fazer errado, eu trocar. Na hora que vou fazer aqui esse índice, eu troco e inverto. Eu pego a área de lote e divido pela área comum. Aí quando eu vou, no começo aqui, a gente nem vê, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. Ó. Eu pego o sentido inverso. Eu pego a área de lote e vou dividir aqui pela área comum. É o inverso do que eu preciso. Olha lá, já mudou tudo. Tá? Você viu que a porcentagem, que meu índice aqui aumentou? O que aconteceu? Aumentou tudo. Aumentou aqui, inclusive, aqui a área total. E o que vai acontecer? A minha porcentagem ficou maior que 100. Né? A minha porcentagem ficou maior que 100. Aí eu sei que está errado. Alguma coisa eu fiz errado. Vamos voltar lá? Fazer o certo? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, regrinhas de Excel igual. Eu tenho que pegar a área comum, dividir barrinha pela área total útil de lotes. Aí já me deu o coeficiente correto agora de novo. Tá? Com esse coeficiente correto, eu volto aqui e vejo que deu 100%. Então, o meu cálculo, a priori, está tudo certo. Pode falar, Edson. Só um comentário aí, questão de... Você já explicou muito bem, questão de 100%, os erros que podem ser cometidos na tabela, mas só para exemplificar pessoal, qual que seria um erro mais comum de cálculo da fração ideal, que pode passar despercebido e só aparecer lá na parte do cartório, lá na frente? Se para acontecer isso para ir para o cartório, você tem que estar bem desatento, mas o erro mais comum é fazer isso que eu fiz, que em vez de dividir a área comum pela área privativa de lote, a gente faz o inverso. E aí, você vem aqui na fórmula e não coloca aqui como somatória. Nesse 100% aqui. Você não coloca ali uma somatória, você divide, você tira aqui. O que você faz? Você pega esse número aqui, tá? Pega esse número e divide por ele mesmo, na fórmula, porque todos os números aqui, todos os números aqui, eu deixo travado, tá? Que é ele dividido, desculpa, a fração ideal aqui, que é ele dividido pela área total de lotes. Aí eu venho aqui, aí eu só pego aqui, copio e colo. Aí, aqui essa está certa? Está travada. Se vocês verem aqui a fórmula, essa aqui está livre e essa aqui está travada, está entre dois símbolos de dinheiro. Essa célula está travada. Ela vai ser utilizada em todas as fórmulas. Aí eu venho aqui e só faço isso. Pronto, meu cálculo está feito. Eu errei e peguei o último aqui e fiz isso também com ele.
Então, aqui sempre aqui vai ser 100%. Nesse caso, eu não consigo identificar se está errado ou não. Aí vai errado para o cartório. Aí vamos supor que eu erro, vamos colocar o erro lá de novo. Vamos inverter aqui. Vamos inverter de novo. Vamos dividir errado aqui a minha área privativa. Eu vou pegar a minha área privativa e vou dividir errado pela área comum. Voltei aqui para o caminho errado. Tá? Aqui ainda é 6%, porque aqui também está errado. Aí vamos supor que eu também não fiz isso aqui. Ó. Eu também não fiz isso aqui para somatória. Eu apenas utilizei aqui o mesmo cálculo daqui. Tá? Que é a soma desse mais esse. Tá? Eu peguei esse aqui e somei erradamente com esse aqui. Seria 100% da área. Aí não tá. Não tá. Tá com bug aqui o... Aí tá com bug. Tranquilo, mas deu para entender. Tá, mas deu para entender, né? Aqui vai ser sempre 100%. Nunca vai ser igual, não vai dar, nunca vai dar errado. Dá para depois também disponibilizar essa tabela pessoal também, dar uma brincada. Né? Sim, depois eu vou mandar para o pessoal, mas assim, essa tabela, gente, vocês têm que construir vocês mesmos, tá? Porque eu vou até passar um modelo aqui, mas vocês têm que construir porque um loteamento muda com o outro. Vocês têm que entender como eu estou fazendo ela aqui, tá? Para você construir um outro loteamento, porque nenhum é igual ao outro. Então, vai ter número de quadras maiores, vai ter fração ideal diferente. Então, o que vocês têm que ter cuidado? Em calcular muito bem feito o quadro de áreas, tem que ser muito bem feito, porque todos os dados vão vir daqui, tá? Então, realmente, calcular o quadro de áreas muito bem feito, acertar as fórmulas, o conceito, que o meu coeficiente é área comum dividido por área de lotes. Esse é o conceito que tem que ficar. Não é número, não é fórmula, é o conceito. Isso aí vai servir para todos os seus empreendimentos. Você tem que entender que a área comum é um cálculo da sua área de lote vezes o seu coeficiente, você vai ter automaticamente ali uma área comum. Entender que a área total do terreno é a soma do lote e da área comum, que vai dar a sua área total de terreno, e um erro também muito frequente é a pessoa atribuir a área total da matrícula como sendo só a área do lote. Isso no caso aqui de condomínio, tá, gente? De loteamento é área do lote mesmo. Não tem área pública, não tem fração ideal. No caso de condomínio, a área total da matrícula vai ser a fração ideal da sua área privativa mais a fração ideal da sua área comum, que vai me dar aqui a área total. Outro erro frequente. Para essa fração ideal aqui, você pegar e dividir aqui a sua área de lote em relação com a área privativa de lote. Errado também. Tá? Vai dar um número errado também. Isso também acontece. Você se confundir, em vez de você pegar a área total da soma do lote e dividir pela área da matrícula, a pessoa vem aqui, pega a área do lote, seja qual for o lote, e divide pela área privativa dele. Vai ficar uma fração ideal muito parecida, mas errada, totalmente errada. Não vai bater com a planilha depois. Tá? Então, esse é o conceito que eu quero que vocês fiquem hoje. O que é área de lote? O que é área comum? Como que foi feito aqui a questão do coeficiente que eu apresentei para vocês? Gente, esse coeficiente não vai para o cartório de registro de imóveis, nem vai para o projeto, tá? Então, eu clico aqui com o botão direito e eu oculto ele, para mim poder imprimir essa tabela aqui do jeito que está aqui, tá? Aquele coeficiente não precisa ir em nenhuma informação. Aquilo é para você saber que você fez certo. Você pode fazer isso na mão? Posso. Na calculadora ali, fazer um por um. Mas a chance de fazer errado é muito grande.
sendo que aqui você tem o Excel, uma ferramenta excelente, para você utilizar e fazer tudo automático com uma simples forma, de mais e menos, ou de dividir, né? Então, usem o Excel, usem as planilhas, aprendem a mexer com ele. É uma ferramenta muito útil para nós hoje trabalhar. E são conceitos e formas de fazer muito, muito, muito simples, tá? Como vocês viram aqui. Depois nós vamos disponibilizar aqui essa live para vocês e vai ficar aí a forma, o modus operandi de calcular a tabela para vocês aí tá também utilizando, tá? Então, conceito. Área comum o ente público pediu para deixar tudo igual, não é comum de se usar, e a área comum que a gente calculou de acordo com o coeficiente, fazendo uma relação direta entre o tamanho do lote e a área comum do empreendimento. Tá? Esses dois itens aqui. Mais uma vez, o cálculo do quadro de áreas é extremamente importante para o sucesso do seu empreendimento. É daqui que nós vamos tirar muita informação. Tá? Então, essa aqui é a tabela principal de cálculo de fração ideal, que é essa unidade aqui, que vai para a planilha NBR, que vai servir de índice para o seu empreendimento e para a sua matrícula. Tá? Aí nós passamos aqui pela parte de fração ideal, e eu vou mostrar para vocês agora o que é a planilha NBR. Tá? É uma planilha que é obrigatória aí para o cartório de registro de imóveis. São vários dados. Essa planilha eu vou mostrar para vocês, mas assim, dificilmente alguém que não seja muito, muito aplicado vai conseguir preencher ela. Tá? Tem que ser muito aplicado mesmo e tem que ter o conhecimento de engenharia. Então, dificilmente vai ser um leigo que vai fazer essa planilha. Mas eu vou mostrar para vocês, quem sabe. Vocês vão aí. O conhecimento nunca é demais e você buscar ele também nunca é demais, né? Eu vou mostrar agora para vocês o que vai ter que ter nessa planilha, tá? Nós vamos... bom, já expliquei para vocês como calcular a fração ideal. O que é... Devia ter falado o que é uma área comum e as suas especificações. O que é uma área comum, gente? As vias, jardins, espaço de lazer, a portaria, salão de festa, playground, se tiver, piscina, se tiver, estacionamento e área técnica do empreendimento. Vagas de garagem é uma área pública, uma área comum? Não. Vagas de garagem é uma área privativa. A vaga de garagem vai constar no memorial descritivo como uma propriedade sua. Tá? Tanto é que você, se quiser, pode vendê-la para terceiros. Então, a vaga de garagem vai compor a fração ideal de área privativa. Vaga de garagem, então, não é área comum, não é área pública. Tá? É uma área privativa e vai incorporar na fração ideal do seu lote, ou apartamento, ou da sua casa, seja o que for. Oi? Falou alguma coisa, Ana Paula? Não, desculpa. Tá. Agora eu vou mostrar para vocês a planilha NBR. Tá? As normas de preenchimento da planilha. Tá? Os decimais têm que ser no padrão brasileiro. O decimal tem que ser separado por vírgula. Tá? Tem vírgula para separar o decimal e o ponto para cima milhar. Tá? Então, isso é padrão, não pode fazer diferente. No padrão americano é o contrário. O ponto é decimal e a vírgula é milhar. Mas nós estamos aqui no Brasil. Nós temos que seguir as normas aqui do Brasil. Tá? Normas de qualidade, normas aqui do Brasil. Geralmente, para área de lote, eu uso 2 casas após da vírgula. Tá? Porque não precisa dar uma precisão muito grande. Para a fração ideal, o mínimo é 4 casas após a vírgula. Senão, no final, não bate o 100% da matrícula. Não dá 100%. Aí o cartório devolve por conta disso. Tá? Os campos obrigatórios, e podem ficar alguns campos em brancos, desde que seja um projeto que não tenham os detalhes como de um prédio. Tá? Vou mostrar para vocês agora a planilha, a NBR, para pegar esse gancho aqui.
esse aqui é o formato, tá, da norma, é o formato exato. Se você pegar a NBR, esse aqui é a 12721, que é a norma que vai, que condiz essa planilha, essa norma aqui, ó, a 12721. Tá? Essa planilha é dessa forma aqui. Tá? Eu construí ela igual está lá. Com todas as informações de passo a passo. Aqui, ó, aqui tá, essa primeira folha é do 1 ao 18. O que tem nela? Identificação do empreendimento, o nome dele e o endereço. Tá? Essa aqui é a folha 1, de 7. Eu uso 7 folhas para fazer ela. Nessa configuração que eu tenho. O nome da incorporadora tem que estar aqui. Eu tirei porque esse aqui é um projeto que eu estou montando hoje. Tá? O nome do engenheiro que está assinando o seu projeto, a data, as duas datas, tanto aqui quanto aqui, e o registro do CREA dele. Tá? Por que isso? Porque aqui vai assinar depois, em todas as folhas, o proprietário, o incorporador, e aqui vai assinar o engenheiro, porque ele é responsável civil e criminalmente por todos os dados preenchidos nessa planilha. Porque aqui vai impactar o valor do seu registro e vai impactar o tanto que vai ser cobrado de impostos. É dessa planilha aqui que o cartório vai se valer para cobrar o valor do seu empreendimento. Tá? É aqui que vai sair o valor. E eu já vou te mostrar como. Tá? Aí, aqui nesse caso desse empreendimento, são 52 casas. Aqui são casas mesmo, tá? Ela tem 45,14 metros quadrados, então são casinhas edilícias, é um projeto edilício. Tá? Como são casas, eu não tenho esse restante dessas informações. Essas informações aqui eu retiraria se fosse um prédio. Tá? Não precisa, porque não tem. No final dela, tem o total aqui de colunas, que aqui vai até a coluna 18. O total em metros quadrados, que é a soma de todas essas casas. Vocês estão vendo que aqui tem uma casa de 172 metros. Essa casa aqui é existente. Como ela não tem matrícula e não era existente, eu estou regularizando ela dentro do processo. Então, é a somatória, se a gente pegar aqui, uma somatória de tudo, vai estar justamente esse valor, 2474,48. Tá? Aí eu já preenchi essa parte. A segunda folha, mesma coisa, mas os dados aqui vocês podem ver que são diferentes. Tá? No caso aqui, como é horizontal, não tenho que preencher muita coisa. E aqui então, não acabei ainda. Eu estou mostrando para vocês. O cabeçalho é o mesmo. Eu deixei essa planilha de forma que, toda vez que eu alterar qualquer dados desse aqui, que é comum em todas as folhas, quando eu alterar na primeira folha, automaticamente vai alterar em todas elas, para não ter ficar com trabalho de ficar mudando dados aqui, tá perdendo tempo em preencher endereço e preencher nome. Então, toda vez que eu mudar na página 1, automaticamente vai mudar tudo aqui, idêntico do que está lá. Tá? Todos os dados que são comuns a todas elas. Aqui eu preenchi, tudo certinho, não acabei ainda. E como vocês foram ver, aqui vai até a coluna 38. Tá? Nessa folha. A terceira folha, que é uma das mais importantes aqui, vai impactar diretamente no seu custo do empreendimento. Por quê? Os dados de cabeçalho, como eu disse, não mudam, tá aqui. E aqui, ó, nós temos aqui o tipo de acabamento, no caso aqui vai ser um acabamento baixo, não vai ser um acabamento médio, vai ser um condomínio social. São 52 pavimentos, são 52 casas. Esse aqui é a quantidade de metros quadrados que a gente calculou lá. E o principal, aqui está o valor do Sinduscom. Por quê? Nós temos que precificar agora o nosso empreendimento. E a base de dados que a gente usa e que o cartório aceita com frequência é o Sinduscom atual. No caso, como nós estamos em abril, eu fui lá na internet, entrei lá, pesquisei na página do Sinduscom, e o valor do CUB, que é o custo unitário básico do metro quadrado para a construção civil, hoje, ele se considera em R$ 2.133. Tá? Então, nós temos que ter aqui o ano, onde eu tirei a referência, que eu peguei do Sinduscom, o mês e ano, que é essa referência, porque ela atualiza todo mês ele se atualiza, tá?
e o valor atual que está lá. Porque o cartorário, se ele quiser ver esse valor, se realmente está certo, ele vai lá, qualquer ano que seja, daqui 10 anos. Eu vou no Sinduscon desse ano, em abril de 2026, o valor era esse, do metro quadrado. Tá? Então, tem que ter referências, tem que ter base de dados sólidas. Tá? Aí, com isso, ele multiplica, faz uma multiplicação direta entre o valor do metro quadrado e a área total do seu empreendimento de área construída. Tá? Área construída. Tá? Isso aqui é o preço, o valor da construção. Já faz uma referência direta aqui da área construída e me deu esse valor aqui que o meu empreendimento vai custar isso. Tá? Para se fazer ele. Então, ele vai ter esse custo, 5.280.000. Nós já temos uma atribuição de valor do terreno. A gente faz uma análise prévia e faz uma avaliação de acordo com o valor real do terreno. É valor real, tá, gente? Não é valor de permuta, não. É real. E a soma dos dois, que é a soma aqui do valor da construção mais o valor do terreno, me dá o valor aqui do total da obra. É esse valor, 7.630.000, que vai servir de base para o cartório de registro de imóveis tributar ou cobrar os honorários do seu empreendimento. Então, lá, você vai lá no cartório, na parte de incorporação imobiliária, tem as faixas de valores lá que são cobrados um certo valor. De 0 a 2 milhões é um valor, vamos supor, né, eu estou falando figurativo. De 2 milhões a 4, 5 é outro valor, de 5 milhões a 8 milhões é outro valor. Tá? Aí é de acordo com esse valor aqui que você vai ser tributado no cartório de registro de imóveis. Mas aí depois tem os elementos que é a matrícula, a verbação de alguma coisa. Aí o cartorário vai montar um orçamento para vocês. Mas esse valor aqui serve de base para tributar a questão da incorporação. De lá, aqui já está dividido já automaticamente pelo valor aqui, atribui um valor para cada matrícula, porque depois que ele tiver construído e eu for fazer a especificação de condomínio, eu tenho que pegar essa matrícula aqui e individualizar ela. Aí ele vai ser também tributado, e os honorários para se fazer isso vai ser do valor real de cada matrícula aqui da sua planilha, que vai estar lá registrado. Tá? A segunda parte aqui é uma parte de dados também, que a gente tem que preencher, que está na norma, não é nada muito importante, tá? Porque não tem área comum. A penúltima folha aqui já vai trazer aqui a área privativa, que é a área em metro quadrado do lote. A área em metro quadrado do lote. Aqui, se eu tivesse vagas de garagem, vamos supor que eu tinha uma vaga de garagem lá para colocar junto com a minha área de lote. Ela iria aqui. E a somatória das duas me dá uma somatória diferente aqui. Tá? Então, como não tenho vaga de garagem, não tenho nada, somente o lote com a casa, então ficou isso aí. Tá? E aqui está a fração ideal que nós calculamos. Como eu disse para vocês, deixei aqui de forma errada. Dificilmente a somatória a somatória desse percentual, então eu devo ter arrumado alguma coisa aqui, mas ela não bate 100%, quando está com duas casas após a vírgula. O que a gente faz? A gente vem aqui, simplesmente colocar aqui para a direita, ó, e deixar com no mínimo 4 casas após a vírgula. Então não custa nada. O Excel faz isso para você. Tá? É automático. Deixe sempre 4 casas depois da vírgula, no caso de for apresentar a fração ideal. Tanto aqui, quanto no seu memorial descritivo, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, como é o memorial descritivo de uma incorporação imobiliária. Sendo ela edilício ou condomínio de lotes. Tá? Essa fração ideal vai para o seu memorial descritivo. Sempre deixe 4 casas depois da vírgula, para ser o mais assertivo possível. Tá? E a última folha é uma descrição só para finalizar. Aqui vai estar o número de pavimentos, no caso aqui vai ser 52, que eu não terminei ainda. Tá? Na verdade, é um pavimento que não é sobrado. E quando vamos supor um prédio de 20 andares, aí aqui seria 20 pavimentos. Aqui são casas residenciais, térreas, de 45 metros quadrados. São 52 casas. A sequência delas é do número 1 ao número 52. Essa sequência de números eu posso definir
não precisa estar na ordem, tá? Aqui não tem nada, o projeto de pavimentação não tem nada, nem transição, vai ser uma pavimentação normal. Não tem garagens, então não tem nada. São 52 pavimentos, tá? Aqui a data de aprovação do seu urbanístico. Tem que estar aqui, gente. Eu não coloquei ainda no projeto, tá? Mas a data de aprovação do projeto tem que estar aqui. Tem que colocar tem que colocar, vamos supor lá, que foi hoje. Vamos supor que foi de 23 de 4 de 2026. Essa é a data de aprovação do seu empreendimento. O número da RT, aqui eu coloquei um número fictício, tá? E aqui também está um número, eu não arrumei ainda, porque eu não cheguei nessa parte, que não é essa cidade, é uma cidade de São Paulo. É a cidade de São Paulo aqui. Então, vocês podem ver que é tudo intuitivo, tá? E aqui é o número da RT, que é um RT que eu criei agora, que mudou o número. É tudo intuitivo, mas a responsabilidade, gente, de preencher um documento desse é enorme, tá? Aqui você dá prejuízo ou consegue aí ter um preço justo, porque ganhar, infelizmente, aqui ninguém ganha, tá? Não, porque tem que ser o preço justo, porque aqui nós vamos ser monitorados. É daqui que vai sair os impostos para a Receita Federal, para o governo, toda aquela parte de cálculo que o registro de imóvel destina ao governo, vai sair do cálculo dessa planilha. Então, aqui você tem que ser justo e assertivo. É isso que você pode fazer pelo seu cliente. Ser exato, para não correr risco de voltar todo o seu empreendimento por conta disso, voltar ao registro, né? Então, aqui nós temos que ser assertivos, ser justos, exigir realmente o que a norma aí está falando. Então, essa aqui é a planilha NBR. O conjunto todas essas folhas vai junto com o seu processo de aprovação para o cartório de registro de imóveis, tá? Esse eu queria mostrar para vocês hoje. É um dos principais fatores, tá bom? E agora, como complemento aqui, finalizando já, nós estamos finalizando já a nossa reunião de hoje, o que eu preciso levar? Geralmente, assim, tem muito mais documento que isso, tá? Mas o principal, o memorial descritivo de incorporação, as plantas aprovadas, a convenção de condomínio, porque vai ser um condomínio, tá? A RT do profissional, ou RT do arquiteto, ou RT do engenheiro, ou RT do arquiteto, tá? Tem que ser um engenheiro ou um arquiteto para aprovar isso. As certidões negativas de débito em todos os órgãos públicos, seja municipal, estadual ou federal, tem que ter todas elas, inclusive a de protesto, tá, gente? Inclusive a de protesto na cidade onde você mora e no município onde está sendo realizado o empreendimento. Então, não é só no município. Tá? Se você tem lá um endereço de um outro estado ou de uma outra cidade, independente de qualquer estado que seja do Brasil, e você figura lá como proprietário na empresa, você tem que tirar a certidão de protesto na cidade onde você reside e no município onde está sendo feita a incorporação. Isso para a empresa e para todos os CPFs que são proprietários da empresa. Todos eles. Tá? Se tiver 10 proprietários, toda aquela gama de certidões de idoneidade tem que ser tirada para os 10 proprietários e para a empresa. Tá? E vamos supor que são 2 empresas que fazem parte da SPE. Aí você tira as certidões da SPE, tira as certidões das empresas também e sucessivamente de todos os proprietários de pessoa física. Tá? Então, tem que respeitar esse trâmite legal, porque isso aí é um dos erros mais frequentes para o cartório devolver todos os documentos e atrasar o registro do empreendimento. Tá? Além disso, nós temos todas as declarações do artigo 32 da Lei Federal 4.591. Essa é a lei federal que dá regimento à incorporação imobiliária. Vocês vão lá no artigo 32, tem uma série de declarações lá, elencadas, bem simples, está tudo bem descrito lá, histórico da matrícula, documentos pessoais,
lá no artigo 32 da 4.591, está lá a lista de documentos que você precisa levar ao registro de imóveis. Então, sejam aí meio curiosos e, quando puder, vai lá e dá uma olhadinha. Tá? Tem uma série de documentos que tem que se preencher. A planilha NBR, que eu acabei de mostrar para vocês. A minuta de associação dos moradores já tem que estar também pronta, porque a gente já vai registrar um empreendimento, já tem que ter uma associação que vai assumir a responsabilidade pela manutenção e cobrar os direitos e obrigações do pessoal que mora ali, tá? Então, tem que ter já uma minuta ali para ser votada futuramente, para, se for depois das vendas, né? Depois que haja as vendas com um número suficiente, no caso dessas unidades aqui, tem 52 unidades aqui que nós vamos vender. Já vendeu mais de 30, já foi feita a votação, já tem especificada essa associação de moradores. Então, quem já monitore, quem já é diligente contra a operação dentro do empreendimento, é a associação de moradores. Tá bom? Normas construtivas é opcional, se você quiser colocar lá uma área mínima de construção, se quiser uma norma de lazer, alguma norma assim quanto à construção dos empreendimentos que você julgue que prejudica terceiros, você pode criar aí sim umas normas construtivas e registrar junto com o empreendimento. Aí nós temos que realmente obedecer. Nada disso é fixo. Ela pode ser mutável, tá? Mediante uma reunião, uma assembleia de moradores, eles podem votar e mudar toda essa característica de todos os documentos e obrigações de dentro do empreendimento, tá? Aí, como eu disse, a conferência final de todos os cálculos, assinar tudo digitalmente. Se você for, hoje a gente tem a ARISP, que é o site dos registradores de imóveis, que por lá eu posso fazer qualquer tipo de registro, inclusive o registro de loteamento de incorporação imobiliária, sem sair daqui de casa. Eu posso fazer isso em qualquer lugar do Brasil. Eu posso mandar pela ARISP. Se você for fazer isso de forma digital, online, o cartório aceita a assinatura digital, tá? Você pode utilizar o token, utilizar... tem alguns cartórios que não aceitam o GovBR, tá, gente? A assinatura do GovBR. Então, eu tenho o meu token aqui do Serasa, vocês podem ter outras associações aí que fornecem a assinatura digital, é mais comum, assim, a aceitação, tá? Eu não sei até que ponto eles podem recusar ou não o GovBR, mas tem uns que recusam. Tá? E a gente não discute, a gente faz. O cartório a gente não discute, a gente procura atender as exigências, só se for muito absurdo, para justamente ganhar tempo. Tá? Então, se for digital, eles aceitam a assinatura digital. Se você for pegar fisicamente e levar lá no cartório da cidade e protocolar lá na mesa do balcão do oficial lá do atendente, obrigatoriamente tem que ser a própria punho e reconhecido firma. Opa, alguém levantou a mão? Hermes, só para passar de experiência, está falando em questão de cartório. O que costuma, assim, travar mais? Por erro técnico, preenchimento de planilha ou um erro documental? Qual que o pessoal tem que mais prestar atenção? Olha, Eric, é um resumo de tudo, na verdade, tá? Erro de preencher declaração, preenche com documento errado, preenche com número errado. A matrícula pode estar sem uma especificação correta. A pessoa executa o projeto e faz todo o projeto em cima de uma área que não é existente, que está divergente com a matrícula. Ela pode estar fisicamente exata, lá do levantamento topográfico, mas a pessoa não se atentou que na matrícula está um valor diferente. Se tiver um número diferente, vamos supor, ele tem 2 casas depois da vírgula. Se tiver uma casa da vírgula diferente, eu já vi cartório devolver por conta da segunda casa depois da vírgula está diferente no projeto e a matrícula. Tá? Então, tem que ser bem diligente. Agora, a questão de confecção dos documentos, tem que ser muito diligente também. Tem que estar, assim, numa norma culta, exata, bem escrito, bem legível e com as informações claras e, principalmente, nesse monte de cálculo que eu apresentei para vocês. A gente erra muito no cálculo, porque vai fazer aí na calculadora ali, individual,
e não tem o cuidado de voltar e conferir o empreendimento. Como eu disse para vocês, quem está fazendo os cálculos assim, no dia, dificilmente vai conseguir achar um erro. Muito difícil. A sua cabeça, a sua mente já vai estar condicionada para aquilo ali. Então, eu aconselho, se vocês não tiverem um terceiro para conferir para você, aconselho a esperar o próximo dia. Dormir, descansar, e no próximo dia voltar e realmente conferir tudo de novo. Aí sim, você faz checklist. Bom? Isso é uma regra, isso é uma regra também na aviação. Qualquer atividade que é feita, a questão de motores, essas coisas, tem que ter uma segunda pessoa reavaliando também. Porque há vício de visão, que você não consegue pegar os erros ali. A nossa mente, ela acaba que fica condicionada àquele trabalho, né? Aquele cálculo. Então, assim, o erro pode estar ali, mas você não consegue enxergar ele. Né? Aí é questão da mente mesmo. Então, gente, se você for lá no cartório, mais uma vez, fisicamente, tem que estar assinado ao próprio punho e reconhecido firma. Todas as assinaturas. Todas elas, se tiver 10 itens lá assinados, todos têm que estar reconhecido firma. Então, naquela planilha NBR ali, vão ser, no mínimo, 14 assinaturas. As 14 assinaturas têm que estar reconhecidas firma. Tá? Para autenticar que realmente você que assinou ali os documentos. Isso é fisicamente. Tá? Digitalmente, o seu token já autentica ali o seu PDF, então não há necessidade. Tá? Aí o protocolo junto ao cartório, prazo de 15 a 30 dias, isso não existe, né? Geralmente demora muito mais, dependendo aí do cartório, se for muito diligente, mas a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência e realmente esperar o prazo. Tá? Aqui são alguns erros que eu montei assim por cima hoje. A falta, como eu disse para você, de análise prévia da matrícula, tá? Ou algum ônus que esteja lá averbado nela, alguma dívida, algum empréstimo, financiamento, que você não se atentou em ler a matrícula de direito e não percebeu que ele tinha ali averbado algum ônus. Se tiver algum ônus de empréstimo ou financiamento, o cartório não vai fazer o registro do seu empreendimento. A não ser que você tiver um outro bem de maior valor ou bem superior e você possa fazer a transferência ou dar garantia no outro bem para o seu empreendimento. Tá? Mas é muito difícil. É muito difícil, se tiver algum ônus, você fazer algum tipo de registro nele. A ausência de levantamento e a consulta das exigências no cartório. Gente, vá até o cartório. Tá? Antes de fazer qualquer tipo de projeto, assim, na fase inicial mesmo, de diligência mesmo, vá até o cartório, converse com o oficial, ou seja, lá o suboficial, ou o escrevente que estiver ali te atendendo, para saber as normas do cartório. Porque apesar da gente ter uma norma federal, cada cartório, cada jurisdição tende a entender a norma de uma forma. Então é importante você conhecer não só o cartório, a prefeitura, conhecer os órgãos ali ambientais que vai ser dar acesso ao seu empreendimento e ter um certo conhecimento da cultura do lugar, que a cultura influencia muito no resultado do seu empreendimento. Tá? A aprovação municipal, isso é muito importante. Sem aprovação municipal, não levamos nada ao cartório, não tem como. Tá? Já vi tentar enganar um oficial, mas não tem jeito, devolve mesmo, não adianta ser esperto. E aqui no caso do estado de São Paulo, dependendo do tamanho do seu empreendimento, ainda tem que passar por análise incrível do GRAPOAB. Né? Condomínios acima de 50 mil metros quadrados de área e acima de 200 unidades habitacionais, tem que passar pelo crivo e análise do GRAPOAB. Aí só a prefeitura não basta. Aí tem que passar por análise, tá bom? A matrícula desatualizada, como eu disse para vocês, sem retificar, você pega ali as matrículas muito antigas, elas não têm descrição de perímetro com coordenadas, que seria azimuth e distância. Ela tem lá, confronta com tal fulano de tal, uma distância de tal do lado direito. O lado esquerdo confronta com fulano de tal, uma distância tal. Então, é uma descrição muito precária, que não é fidedigna à descrição do imóvel. Então, aí acaba que o cartório devolve para você retificar primeiro, tá? Antes de voltar ali a
as vias de registro do empreendimento. Tá? As certidões de pessoais, tanto da empresa quanto a de vocês, pessoa física, tem que estar em dia, não pode ter nenhum ônus. Se tiver ônus, até o cartório aceito, se você tiver algum outro bem que supra a necessidade ou valor de investimento do empreendimento, mas, assim, é muito difícil, é uma conversa muito desgastante, tá? Então, o importante é ter tudo certinho, né? Tudo, o ônus aí, tudo certinho. Falta de procuração, então, gente, pegue a procuração de todos os envolvidos no processo. Seja ele proprietário da área, ou se você, o engenheiro ou responsável técnico, não for atuar diretamente na aprovação do empreendimento, pegue também a procuração dele para que você possa fazer isso em nome dele. Tá? Isso é muito importante. E a procuração bem definida ali nos termos, muito bem explicada e clara da responsabilidade que você está tendo em relação ao seu procurado. Tem que ser bem claro nisso. Tá? A procuração tem que ser bem clara. Convenção de condomínios tem que ser muito bem feita, não pode ser genérica, tá? Falta de definições de área comum e área privativa. Então, tem projetos que a gente vê o empreendimento que está tudo misturado. A sua área comum e área privativa está tudo misturado. Se você abrir o projeto, ou você não, mesmo o leigo como oficial, ele não consegue identificar o que é área privativa, o que é área comum. Tá? Se passar isso pelo crivo do município, no registro de imóveis não passa, porque ele precisa desses dados justamente para fazer o registro do imóvel. Tá? Então, não passa. A convenção de condomínio tem que ser muito bem feita geralmente, essa parte aqui a gente usa aí a especialidade de um advogado, alguém do corpo jurídico, para fazer essas convenções. Tá? Cláusulas leoninas conflitantes que podem ser prejudicial ao seu cliente também são vedadas, não pode. E falha na apresentação de documentos mal feitos. Tá? E, como eu disse, o principal, fazer uma auditoria prévia antes de levar, fazer um checklist. Faça um checklist, preferencialmente por uma terceira pessoa. Caso você não tenha, eu sugiro, é uma orientação, não é uma obrigação, que você faça no outro dia. Tá? Como a gente já explicou. Então, gente, nós acabamos aí, agora nós estou aberto, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse processo, assim, eu queria trazer a coisa bem na prática para vocês mesmo, tá? Para vocês aí, tá? Se você não for fazer, vai pelo menos saber o que está fazendo. Saber cobrar. Porque mesmo para saber cobrar, você tem que ter um pouquinho de conhecimento, né, gente? Nós temos que ter um pouquinho de conhecimento para pelo menos cobrar um pouquinho de qualidade. Né? Ou agilidade, ou assertividade, ou não ficar indo e voltando. Tá? E eu vou falar para vocês, essa parte do registro de imóveis, essa parte de construir a tabela, construir fração ideal e elaborar o projeto, eu conheço mesmo engenheiros que não sabem fazer isso. Quanto mais assim, a gente julga o incorporador a gente julga que é leigo, mas não é bobo. E hoje, com a disseminação da informação, a maioria tem conhecimento já prévio para estar cobrando isso. Então, a gente tem que se aprofundar nesse conhecimento. Mas, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Senão, a gente vai já estar encerrando hoje por aqui. Parabéns, Marcos. Obrigado mais uma vez. Pode perguntar também, depois na comunidade, não tem problema. Sim, depois o pessoal também pode tirar dúvida, se quiser, vai estar lá, esse vídeo aqui vai estar no YouTube. Disponível para vocês, tá? Vou subir ele no YouTube também. Ele vai estar no YouTube também.